a frequência e o movimento. Eu vou te falar sobre a frequência e o movimento porque são duas coisas que andam muito juntos. A frequência e o movimento. O movimento existe por causa de uma frequência. Exemplo, se você quer validar se o conteúdo que você está a passar, se o tema que você está a abordar naquele momento e os tópicos estão dentro da frequência e no movimento do momento, o que você tem que fazer é avaliar os espíritos. Avaliar os espíritos. Vamos partilhar para mais pessoas. Avaliar o espírito. O que os espíritos naquele momento estão a falar. Avalia o mercado. As pessoas que você segue, que você modela. O que eles estão a falar. Veja muito bem. Faça uma análise no mercado. Quais são as melhores pessoas que você segue. As pessoas que você modela. O que eles estão a falar. Seja bem-vindo. Chamado para governar aí. Grande influenciadora. Estou a ver que estás a fazer muita coisa no Brasil. Parabéns, tá bom? Muito parabéns. Vamos partilhar a live. Veja o que eles estão a falar. Conseguem me ouvir? Não sei se o som está a sair bem. O que eles estão a falar? Quais são os temas que essas pessoas estão a abordar? Então o que você vai fazer? Você vai analisar se a mensagem que você está a passar está dentro da frequência. Entende isso? Avalia se a mensagem que você está a passar está dentro da frequência. Se a mensagem estiver dentro da frequência, quer dizer que você está no caminho certo. Entende? A tua mensagem deve estar dentro da frequência. Por quê? Porque a frequência é que define o movimento. E o movimento, ele segue uma direção. Entende? A frequência define o movimento. E o movimento, ela segue a direção. Sem direção, sem movimento e sem frequência, você não terá resultados, entende? Então, Luzolo, eu quero ser bom no que faço. Quer dizer que a cada dia você tem que validar na natureza se a tua mensagem está dentro da frequência para que o universo capte a informação. Aqui está um segredo que eu vou te passar. O universo só capta os pedidos que estão dentro da frequência e no momento da frequência. Pega essa senha. O universo só capta informações que estão dentro da frequência. Se a frequência do universo naquele momento é para gerar dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai captar as informações para gerar dinheiro. Se o movimento daquele momento é para preservar ou poupar, o universo só vai captar informações que têm a ver com o poupar. Entende isso? Luzolo, onde é que você pega isso? Vê a história de José do Egito. Havia um momento em que o faraó teve realmente aquele sonho. Ele teve aquele sonho. E quando teve aquele sonho, alguém tinha que interpretar aquele sonho. Se você vê que o sonho do faraó, o sonho daquele momento, ela tinha um momento que tinha que acontecer. E aquele momento que tinha que acontecer, ele estava dentro de uma frequência. Querendo ou não, aquilo tinha que acontecer. Então, o que ele tinha que definir? Ele tinha que ter alguém que soubesse detectar o momento em que o que estava acontecendo, o momento que estava acontecendo, e detectar alguém que pudesse fazer as ações que têm a ver com aquele momento. Então eles foram buscar o José. O que o José fez? O José fez algo que sempre fez. O José sabia de tempos, o José sabia de gestão e de poupança, e é o que ele usou. Ele fez o quê? Ele disse, olha, você vai passar um momento de crise, X tempo de crise. E depois do tempo de crise, ele sabia que havia o tempo de abundância. É isso que ele fez. Quer dizer, ele sabia o momento e a frequência, entende? O momento, ela define a frequência, e a frequência deve definir o seu movimento. Esses dias eu estou a falar da semente. Se você for no meu YouTube, Luzolo Antônio, o link está na bio.
eu estou a falar de frequência. Por quê? Porque todos expertos de alto patamar, que têm frequência muito alta, o que eles estão a falar? Estão a falar da semente. Esses dias eu estou a falar da semente, a frequência da semente. Como você despertar o seu propósito. Por quê? Porque o propósito é algo lá que você, da semente, a tua semente no mundo. Como você pode encontrar o teu propósito, como é que você pode se movimentar para o propósito. E se você der conta, quase todos estão a falar disso. Quase todos estão a definir isso. Então, eu quero que vocês entendam isso, porque isso é muito poderoso para vocês. E isso vai vos ajudar muito naquilo que vocês fazem. Você só desiste quando você está a fazer coisas que não estão dentro da frequência. Você vai desistir se você não estiver a fazer coisas que estão dentro da frequência. Por quê? Porque vai ser um esforço fora do tempo. Jesus Cristo sabia disso. É por isso que você vê que todas as movimentações dele, todas as frequências espirituais dele, todas as operações espirituais estavam dentro do momento. Ele sabia quando fazer, por que fazer e onde fazer e com quem fazer. Ele tinha esses dados. Então, a tua mensagem, que é o teu propósito, ela deve estar dentro desses perímetros. Ela deve estar dentro da frequência e no movimento que está a acontecer. Ah, não, eles estão a falar disso, eu vou falar de outra coisa. Não faça isso. Controla seus peritos, os bons, os extraordinários, o que é que eles estão a fazer aí, como é que eles estão a falar as coisas. É isso que você tem que fazer, that's all. E passar a tua mensagem dentro daquela frequência, só isso, só. Ah, sobre o propósito, estão a falar sobre o propósito, é isso que você tem que bater todo dia. É isso que você tem que falar todo dia. Estão a falar sobre semente, é isso que você tem que falar, semente, semente, semente. Por quê? Porque é a frequência. Entendeu? Entendeu isso? Faça isso e você vai ter resultado extraordinário. A minha pergunta é, o que é que você está a passar agora? Qual é a frequência que você está a passar agora? Que mensagem você está a passar agora? Que mensagem? Sobre o que você está a falar agora? Qual é o aspecto que as pessoas têm que olhar sobre semente, sobre frequência? O que é que os expertos estão a falar de momento? O que é que os gurus estão a falar de momento? O que é que os grandes pastores estão a falar de momento? Se você ver, analisa só os pastores angolanos, né? Angolanos. Por que eu falo porque são angolanos e etc, né? O que é que os pastores angolanos estão a falar e não só sobre expansão. Vê, Ismael sobre expansão, né? Sobre expansão, Mif, Edivaldo Simão sobre glória, mais que Rosário Neto sobre expansão, multiplicação, mais que entre outros, estão a falar sempre da mesma coisa. Por quê? Porque é um movimento, mano, é um movimento. Quer dizer que os teus eventos, a tua fala tem que ser aí. Não fale de uma outra coisa. Pega isso nos olhos. Onde é que eu vou tirar isso? Tira isso na tua vida cotidiana. Exemplo, eu estava em casa hoje, passei muito tempo a descansar. Ontem descansei, passei muito tempo a descansar. Hoje também descansei. Então despertei. A minha esposa me ligou e disse assim, amor, ficaste muito tempo aí, em casa você tem que sair para ver alguma coisa. Eu disse, uau, o que é isso? É um movimento. Ele disse, você tem que se movimentar para você ter alguma coisa, para você captar novas frequências. É isso que eu fiz, simplesmente é isso que eu fiz. Movimentei para captar novas frequências, mesmo no trabalho. Se você quer ter resultados extraordinários no trabalho, você precisa captar a frequência. Que frequência você está a captar agora do que os outros estão a falar? Eu entrei no Instagram, abri a página da MIF Lisboa, estou a ver o pastor está a pregar, está a falar sobre semente. Eu disse, uau, validação da frequência, validação do movimento. Porque o movimento é se movimentar. Se você não cria um movimento, você não explode. Você tem que criar um movimento. E o movimento tem uma palavra, que é um arquétipo, uma palavra principal, um lema principal, uma palavra que você vai repetindo sempre. É o movimento. O movimento é criado a partir de uma palavra. Está entendendo? O movimento é criado a partir de uma palavra. Ah, Luzolo, quero criar uma movimentação financeira. Então você tem que criar uma palavra. Uma palavra que define o seu movimento. Por exemplo, uma das palavras que é definida no meu arquétipo é
A verdadeira liberdade está no conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer que é uma palavra que eu vou falando. E quando falar isso, ele vai criar um movimento. Se você quer criar um movimento, você tem que ter uma palavra, um propósito. Em que vocês vão lutar? Pela liberdade e pela manifestação da palavra de Deus. Ok, qual é o movimento que está agora? Que a tua semente vai frutificar no conhecimento, tendo liberdade e no conhecimento da palavra. Uau! A tua semente vai frutificar se você for livre e se você tiver o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que cria uma frequência. A palavra de Deus é uma frequência. Se você tomar isso, vai entender. A palavra de Deus é uma frequência. É uma única frequência que te move. Entende isso? Isso é super extraordinário. E são poucos que entenderam esse tema, esse item extraordinário. A palavra de Deus é uma frequência. E a frequência pode definir o seu movimento. E você não pode ir sozinho. Você tem que espalhar a tua mensagem. A maioria de nós, e você que está aí, queres que a tua experiência seja só teu. Não pode ser. Você tem que passar a tua experiência para outras pessoas. Você deve fazer o possível de passar a sua experiência para mais pessoas. Como é que você pode passar isso? Criando um movimento. Pessoas que façam as coisas que você faz. Pessoas que façam conforme você faz. Isso é extraordinário. Se você quer ser maior, você tem que servir. Como é que você vai servir? Com a sua experiência, com o seu conhecimento. Nesse momento eu estou a ler um livro. Eu leio um livro. E quase os meus alunos estão a ler esse livro. Por quê? Porque eu recomendei, criei um movimento de leitura. Disse, olha, todos esse mês vamos ler este livro. E quase todos compraram o livro. E estão a ler o livro. Eu abri uma mentoria de 10 pessoas. E essas 10 pessoas estão a ler o mesmo livro. Estão a ler esse livro. Por que estão a ler esse livro? É para desenvolverem a capacidade de quê? De passar a sua mensagem. Então, eu criei um movimento de leitura que os 10 que estão dentro da mentoria temporária, estão a ler este livro que eu estou a ler. E eu também estou a ler o mesmo livro. Estou a ler o mesmo livro. Cria um movimento naquilo que você quer alcançar. Cria um movimento naquilo que você quer alcançar. E o movimento vai gerar um produto. O movimento gera sempre um produto. Por quê? Porque o movimento dá um resultado. Ele dá uma experiência. Entende? Todo movimento transmite um resultado. Uma experiência é um resultado. E essa experiência pode ser passada para outras pessoas. Cria mais movimento, mais movimento, mais movimento e passar para mais pessoas. Entendeu? Mais movimento e você vai passar para mais pessoas o mesmo movimento. E você vai ter sucesso, vai. Não tem como. Não tem como. Todo movimento gera um resultado, seja ele pequeno ou grande. É um item que você pode preservar e guardar para você. E você pode ser muito bom fazendo isso. E eu ajudo muita gente. Cria um movimento. E dentro desse movimento, espalha a informação sobre a frequência. Que frequência você quer passar. Isso vai transformar a tua vida. Não esteja sempre no mesmo sítio toda hora, não. Faça coisas diferentes. Eu vi o pastor Rosário a pregar, estava assim, em casa a estudar, e abri o Instagram e vi o pastor Rosário a pregar. E ele estava a pregar, ele disse assim, você deve criar sempre um movimento. Não pode fazer as mesmas coisas toda hora. Eu disse, uau. Então, cada movimento que você fazer, cada locomoção que você fazer, você vai deixar uma semente. Façana, seja bem-vindo. Cada movimento que você fazer, você vai deixar uma semente. E aquela semente que você deixar vai frutificar. O mais incrível é que a palavra que você vai fazendo, os ensinos que você vai fazendo,
a experiência que você vai fazendo para outras pessoas vai criar vida em outras pessoas, entende? Os treinadores comportamentais, eles criam vida nas outras pessoas. Os motivadores, eles ressuscitam vidas nas outras pessoas, entende? As pessoas que falam sobre transformação, eles criam vida para outras pessoas. A tua experiência que você passa na outra pessoa, a pessoa vai implementar, porque é a tua semente que você colocou dentro dele, ela vai implementar e ela vai ter resultado. E quando ter resultado, vai falar de ti. E quando falar de ti, vai ajudar outras pessoas também a terem quase os mesmos resultados. E assim a tua frequência vai se espalhar. Então, o que é importante é você entender qual é a mensagem que está a ser passada naquele momento. Qual é a mensagem que está a ser passada? Tem uma das minhas mentorandas que ela descobriu a mensagem dela. Ela descobriu a mensagem dela. Ela não sabia que mensagem passar para outras pessoas. E dentro da mentoria, depois de 2 dias, ela descobriu a mensagem dela. E ela mandou-me uma mensagem assim: doutor, eu estou a fazer tudo que o doutor está a dizer. E está a surtir resultados extraordinários. É incrível os passos que eu já dei nesse tempo de mentoria que nós tivemos. Eu descobri que eu tenho que falar das mensagens que Deus me dá. O Deus me desperta a mensagem para a minha vida, me dá sonho para a minha vida. Então eu tenho que passar isso para muita gente. E ver como é que ela encontrou a mensagem da vida dela. E a mensagem da vida dela sempre está dentro de quê? Do movimento que está acontecendo. E quando ele se movimenta dentro do parâmetro definido, a frequência é captada. E ela está a ter resultado que é extraordinário. Você só não está a ter resultados extraordinários ainda. Por quê? Porque você ainda não percebeu o que é a frequência e o movimento. Entende? A frequência e o movimento. A única coisa que o inimigo rouba é a frequência. E a frequência começa onde? Na sua mentalidade. A sua frequência começa na sua mentalidade. Se a tua mentalidade for mentalidade de escassez, a tua frequência será o quê? De escassez. Mas então eu posso mudar a minha frequência? Claro. É como se fosse mudar de fase da energia. É como se fosse mudar de fase. Você está em uma fase da energia que não é forte e você muda para outra fase da energia que é forte, que te possibilita você utilizar os eletrodomésticos que você tem em casa. Então, se você vê que a tua frequência que você está não está a te dar resultado, você precisa mudar a frequência. É simplesmente isso. Esteja na frequência que está a funcionar. Muitos me falam assim: os meus seguidores, os meus mentorandos, as pessoas que eu gosto vivem distante de mim. Eu preciso estar com ele. Você não precisa estar com ele. Basta você captar apenas o quê? A frequência. A frequência você pode captar pelos vídeos que eles falam, pelos temas que eles abordam no momento. Você pode captar a frequência dele pelas pessoas que eles interagem, seguindo as pessoas que eles interagem e o que eles estão a falar no momento. Você pode ser um mentorando, mesmo não estando na mentoria. Eu falo assim: se você não quer entrar na mentoria e ainda não tens dinheiro para tal, então assista aos vídeos. Porque é quase a mesma coisa que se passa, só que ali a interação e a pergunta é diferente. O que eu faço com os meus mentores, que eu não consigo estar próximo deles? Eu acompanho eles todos os dias. Todos os santos dias eu assisto o vídeo deles. Eu tenho um programa no meu telefone onde tenho os vídeos de quase todos. Os vídeos que eu já assisti, tiro daí. E vou assistindo para saber o quê? Que frequência eles estão a usar. Qual é o nível que eles estão a ceder? Como eles estão a ceder? O que eles estão a abordar no momento? Como eles estão a abordar no momento? Aonde é que eles estão a ir buscar as informações que eles estão a abordar no momento? Com quem eles estão a andar no momento? Então, você precisa estar na frequência, no movimento, que vai te dar uma direção. Vê, uma frequência, um movimento que vai te dar uma direção. É isso que você tem que fazer em tudo que você vai fazer. Abra live e faça live sobre semeadura, sobre semente. Luzolo, onde é que eu posso ver também isso? Se você é cristão, vai na Bíblia, vê a parábola do semeador, lê aquilo, interpreta aquilo. Eu tenho
no meu YouTube eu tenho um vídeo completo sobre a parábola do semeador. Um vídeo completo sobre a parábola do semeador. Se você for lá assistir, pega os itens, os insights, o que você entendeu e partilha. E vai falando sobre isso. Toda hora na tua vida, você vai ter resultado super, hiper extraordinário. Olha, no link da bio eu tenho lá um curso DMI. É o curso que já mudou de preço e ela vai aumentar o seu preço cada dia. Já estava 7 euros, agora está 89 euros. Por quê? Porque a frequência aumentou. A frequência, quando aumenta, o valor aumenta e o preço não é muito pelo preço, mas é pelo valor que ela está trazendo às pessoas, na vida das pessoas. E está a trazer transformação. As pessoas estão a encontrar o seu propósito, estão a desbloquear o que lhes trava familiar, trava propósito, trava relacionamento, trava finanças. Eles estão a desbloquear e estão a ter a liberdade de fluir nisso. Entende? A liberdade é a capacidade que você impõe para fluir sem impedimento em um propósito, entende? A liberdade é a capacidade que você impõe para fluir sem impedimento. Isso é liberdade. A liberdade de acessar a Jesus é a capacidade de você se conectar com facilidade a Ele, entende? Isso é liberdade. De você atingir o que você precisa, da família que você precisa, o dinheiro que você precisa, a local que você precisa, pessoas que você precisa, entende? Isso é liberdade. Por quê? Porque são as pessoas que te trazem as coisas. Se você entender isso, você vai ter resultados super, hiper extraordinários, ok? Faça isso, porque eu vou voltar na leitura, que nós estamos no movimento dos 10 que estão na minha mentoria, nós estamos no movimento de leitura do livro. Então, encomendamos um livro, o movimento, todos que estão nessa mentoria dos 10 estão a ler esse livro, ok? Fica atento, quando eu abrir, para você poder entrar e estar dentro desse movimento. Desejo muito sucesso para vocês.